Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje, nesta segunda-feira, a gente está no meio da Conferência do Clima e eu resolvi trazer um especialista da prateleira de cima aqui conosco hoje, o professor Cleverson Andreoli. O professor Cleverson é o seguinte, ele dá aula no mestrado de Governança e Sustentabilidade lá do ISAE. O ISAE, que é o Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul, que representa lá a Fundação Getúlio Vargas. Portanto, nós estamos falando de um grande craque, prateleiraça de cima, que a gente tem a honra de receber aqui hoje, em meio a esta semana tão atribulada. Professor Cleverson, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Carlão, e vamos tentar aprofundar esse tema tão importante para o agronegócio brasileiro. Ô, professor, aqui a gente fala o seguinte, antes da gente cuidar desses assuntos, antes da gente resolver, né, porque a gente está aqui para resolver hoje, nós vamos resolver todos esses problemas de sustentabilidade hoje, aqui com o professor Cleverson, mas antes disso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de você, como é que é a sua trajetória aí, como, você nasceu aonde? Você tomou uma surra boa da sua mãe quando era pequeno, você foi educado assim, com uma força bruta. Como é que era na sua casa? Fala aí. Bom, a minha família é de origem italiana, nós somos aqui de Curitiba, né? Uhum. Meu pai era advogado e era o sexto filho de uma família de imigrantes italianos, né? O único de todos que conseguiu fazer curso superior e conseguiu dar para nós, para os três filhos, o patrimônio da educação. E desde que eu comecei a estudar com 6 anos de idade, não parei até hoje, né? Eu fiz minha graduação em agronomia, aí fiz mestrado em ciência do solo, doutorado em meio ambiente e desenvolvimento. Eu fui professor da Federal por 22 anos e também tenho empresa de consultoria ambiental que atua em 25 estados do Brasil. Trabalho intensamente na área de pesquisa. Eu sou autor de 29 livros e tenho mais de 200 artigos científicos publicados. E além de ser professor no ISAE, eu sou também consultor do Senai, do Senar Paraná, né, ligado à FAEP, para um programa de educação ambiental para crianças, que envolve cerca de 800 mil alunos por ano, com 80 mil professores, e um programa de pesquisa na área de conservação de solos, no qual eu sou consultor científico. É um programa desenvolvido em todo o estado do Paraná, que desenvolve indicadores para dimensionamento de terraços, que são estruturas físicas de controle de erosão. Então, minha vida foi uma vida dedicada ao estudo e acho isso uma coisa muito divertida, especialmente quando a pesquisa chega no produtor rural, ela é aplicada na prática, né? A publicação de livro e paper é apenas um meio. O que dá muita satisfação ao pesquisador é ver o grão crescendo, é ver o produtor ganhando mais, é ver o rio mais limpo e o solo mais preservado. O tema nosso hoje aqui é sustentabilidade. Eu até queria aproveitar, eu sei que o senhor lançou, o senhor já falou 29 livros, mas tem um aí que é o mais recente, aí. Mostra aí para nós a capa dele. Esse é um livro que foi lançado a semana passada pela editora Manoli, chama-se Sustentabilidade no Agronegócio. Esse livro foi editado por mim e pelo professor Arlindo Felipe Júnior, da USP, e teve como co-editor o Rafael Kister, aqui da PUC do Paraná. Esse livro tenta fazer um balanço aí sobre as principais questões que envolvem a sustentabilidade do agronegócio e desmistifica muito, né? O agronegócio tem sido muito criticado e aqui a gente mostra, através de números, informações científicas dos pesquisadores mais importantes do país, de que o agronegócio brasileiro ele tem um destaque mundial pela qualidade e pela sustentabilidade associada à produtividade que ele apresenta. Ô, professor, a gente tem aqui uma audiência muito grande de produtores rurais. E toda vez que a gente está acostumado a falar em sustentabilidade, tem muita coisa, tem muita cobrança em cima do produtor rural, né? Então, é sempre assim, parece que o mundo inteiro está colocando meta de sustentabilidade para isso, meta para aquilo, meta para não sei o que mais.
mas não sei se estão combinando direito com o produtor rural. Então, eu queria a gente começar um pouco essa prosa aqui, que o senhor falasse quais são, na sua ótica, quais são os desafios que se colocam para o produtor rural nesse momento. Eu acho que o produtor rural tem aí uma grande oportunidade, mas tem enormes desafios, que é próprio de toda vez que a gente está diante de uma grande oportunidade, é muito normal que também a gente tenha grandes desafios pela frente. O mundo, segundo as projeções da ONU, vai ter 9,6 bilhões de pessoas até 2050. O que significa que vão nascer mais 2 bilhões de pessoas do que existem hoje. Além disso, além desses 2 bilhões de habitantes que vão nascer, nós temos cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome hoje no mundo. Então, a agricultura ela tem a responsabilidade, em primeiro lugar, de aumentar sua produção em cerca de 60% para dar de comer para esses quase 3 bilhões de habitantes que vão aparecer no mundo a mais. Agora, associado a essa necessidade de oferecer mais comida, nós também vivemos uma crise ecológica muito grande no planeta. Esse problema as grandes alterações, problemas climáticos, elas estão trazendo consequências muito graves para a humanidade, e isso é apenas a pontinha da unha. O que está acontecendo agora são os primeiros sinais de graves desequilíbrios e que devem se intensificar nos próximos anos. A grande e principal consequência desse desequilíbrio climático é o aumento dos extremos. Então, quando houver uma seca, essa seca vai ser mais intensa do que ela foi no passado. Quando houver um dilúvio, uma chuva, ela vai ser mais intensa. Então, o mundo vai conviver com a ampliação dos extremos climáticos, coisa que a gente já está vendo os primeiros sinais aqui no centro-sul do Brasil, né? O Paraná está vendo, por exemplo, uma seca, a maior seca dos últimos 100 anos, né? E quando vem chuva de 100 milímetros em uma hora. Então, esse é um grande problema. Então, o foco é o seguinte: se a agricultura é um dos responsáveis pelos desequilíbrios ambientais, ela também é um fator estratégico para a solução desses problemas. E aí surgiu, através de um grupo de pesquisadores da Comunidade Europeia, liderados por um pesquisador chamado Rockström, um conceito que é o conceito que foi aceito pelas Nações Unidas e é o conceito que tem sido defendido por praticamente todos os pesquisadores do mundo, que é o conceito da intensificação sustentável da agricultura. Então, para responder de forma associada às duas necessidades, aumentar a produtividade e aumentar a sustentabilidade, é necessário que se adotem tecnologias que estão sendo desenvolvidas e hoje já estão à disposição, de aumento de produtividade da agricultura 4.0. Nós temos um arsenal tecnológico hoje à disposição da agricultura que é capaz de fazer uma revolução na produtividade. À medida que se aumenta a produtividade, se aumenta também a sustentabilidade. Como, por exemplo, o manejo de matéria orgânica. O principal fator causador da erosão é o impacto da gota diretamente sobre a superfície do solo. Aqui no Paraná, na região de Cascavel, os cálculos feitos demonstram que a energia da chuva de 1 hectare em um ano é equivalente à energia de 50 toneladas de dinamite. Então, se você mantiver o solo coberto, seja ele com vegetais vivos, ou seja ele com uma cobertura de palha morta, você impede o contato direto da gota com o solo, o que já é um grande fator de proteção. Além disso, essa matéria orgânica, na medida que ela se decompõe, ela vai se incorporando ao solo, trazendo excepcionais vantagens ao produtor. A matéria orgânica é capaz de aumentar a capacidade do solo em retenção de água e, principalmente, a matéria orgânica ela estimula que a vida microbiana do solo, que é uma nossa grande aliada, ela tem uma atividade bastante intensa, liberando enzimas, e essas enzimas vão atacar a própria matriz do solo, liberando nutrientes que estão ali, mas não estavam em condição disponível. Professor, para finalizar, só mais uma coisinha, Carlos, só mais uma coisa. A última questão importante do carbono no solo é que o chamado sequestro do carbono, que pode solucionar o problema do efeito estufa, ele pode ser feito a partir do plantio de uma floresta sobre o solo ou a partir do manejo que aumente o teor de matéria orgânica no solo. Então, o carbono, ele tanto pode estar fixado em forma do vegetal quanto da matéria orgânica.
Um pesquisador da Ohio State University chamado Ratan Lal demonstrou que um bom manejo de matéria orgânica no solo é capaz de fixar mais carbono do que uma floresta. Então, a boa gestão do solo, ela tem uma enorme contribuição ao efeito estufa. Então, para concluir esse raciocínio, a produtividade e a sustentabilidade, elas, ao contrário, elas não são antagônicas, elas são irmãs siamesas. Elas andam uma junto com a outra. Os produtores rurais preservam 50% do patrimônio praticamente dentro das fazendas. Então, é o seguinte, vai chegar a hora que, vamos dizer, a tal comunidade internacional vai vir, vai botar o dinheiro que precisa, porque falar é fácil. Agora, colocar o dinheiro mesmo e fazer as coisas acontecerem é um negócio que está sendo só falado e não acontece nada, né, professor? É exatamente o que você está dizendo. Os países que nos cobram práticas de sustentabilidade estão muito distantes das práticas de sustentabilidade que nós já adotamos hoje. Né? Uhum. Agora, o problema é que a sustentabilidade não é uma linha que tem que ser alcançada. A sustentabilidade é um conceito de melhoria contínua. Uhum. Então, você considera a agricultura dos anos 80, em que você tinha plantio morro abaixo, que você tinha queimada, que você tinha uso de clorados. Se você comparar essa agricultura com a agricultura de hoje, essa agricultura de hoje é revolucionária. Mas não foi só a agricultura que evoluiu. Se você considerar o que era a mineração de 30 anos atrás, se considerar o que era o tratamento de efluentes domésticos e industriais de 30 anos atrás, o mundo inteiro avançou na sustentabilidade. E a agricultura, assim como outras áreas também. Agora, é imprescindível que a agricultura continue avançando nessas práticas de sustentabilidade, porque isso é bom para o produtor rural, isso é bom para a agricultura brasileira. Como eu mostrei para você logo no início da nossa conversa, as práticas de sustentabilidade aumentam também a produtividade. Então, acho que é imprescindível que o produtor rural continue avançando nessas práticas, porque ele é o maior interessado. Agora, falando das metas, né, o Brasil sempre foi para essas conferências com metas extremamente arrojadas, que às vezes faziam com que os próprios países, os outros países, se admirassem pelo arrojo das metas de sustentabilidade que nós assumíamos. Essas metas foram assumidas por governos anteriores e hoje elas têm que ser cumpridas. Agora, o Brasil tem sido fortemente criticado porque não conseguiu cumprir a meta de redução da emissão de carbono. Ao contrário, o Brasil subiu a emissão do carbono, principalmente decorrente das queimadas na Amazônia. O Brasil responde por 1,3% das emissões, enquanto a China por 27% e os Estados Unidos por 15%. Então, como que pode o presidente dos Estados Unidos, que representam 15% das emissões mundiais, vir cobrar do Brasil uma meta quando nós estamos emitindo 1,3% das emissões mundiais? A nossa matriz energética, por exemplo, nós temos 41,3% da matriz energética de energia renovável. O mundo tem 13,7% de energia renovável. Então, essas metas que estão nos cobrando, eu acho que elas têm muito mais um objetivo comercial para dificultar a venda do agronegócio brasileiro em função da sua competitividade, por efetivamente uma preocupação com o meio ambiente. Né? Outro dado que eu posso te dar os países desenvolvidos se comprometeram a fornecer 100 bilhões de dólares por ano, desde a COP anterior até a atual COP, para financiar práticas sustentáveis de países em desenvolvimento. No total, a liberação foi 80 bilhões de dólares, quando era para ser 100 bilhões de dólares por ano. E essa meta ninguém fala. Por que nós não chegamos lá para cobrar essas metas deles? Então, eu acho que é preciso que as negociações nesses fóruns internacionais elas sejam feitas de uma forma um pouco diferente, em que o Brasil chegue lá mostrando as suas cartas, abrindo o seu jogo, mostrando os seus dados e pedindo uma comparação. É preciso que haja uma comparação. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa, tem muita coisa ainda para resolver. A gente resolve em outra entrevista aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Carlão, eu que agradeço muito a oportunidade que você me deu para poder apresentar essas informações e dizer que é uma honra falar com um público tão qualificado como esse que você dispõe. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.